Depois de um longo período de negociação, foi estabelecido um teto ao preço do petróleo russo, feito por Estados Unidos, União Europeia, Japão e Austrália, que desagradou os dois lados, tanto os russos como os ucranianos, e pode ser esperado, segundo a The Economist, uma disparada no preço dos combustíveis. Vamos entender já esse processo. Tivemos notícias importantes também, relacionadas à inconformidade da União Europeia com as políticas que os Estados Unidos vem estabelecendo. A própria Comissão Europeia, por exemplo, já julgou que Estados Unidos e alguns países como a Noruega estão lucrando com esse conflito, enquanto a Europa está sofrendo. Isso pode causar um certo desacordo, enquanto os Estados Unidos defendem um reforço da sua presença no Oceano Índico-Pacífico. E, claro, em inconformidade, tentando afastar a presença dos chineses. Notícias importantes também relacionadas a um possível acordo entre Rússia e Belarus, para fazer uma frente conjunta. Até o Shoigu, que é o cara da defesa ali da Rússia, fez uma visita oficial ao Lukashenko, será a entrada da Bielorrússia oficialmente no conflito. E para finalizar também, algumas notícias espalhadas pelo próprio Elon Musk e alguns de seus funcionários acerca de uma suposta ajuda do Twitter aos democratas nos Estados Unidos. Vamos discutir um pouco mais. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu conto sempre com a sua ajuda lá, eu posto notícias, tal, beleza? E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, isso ajuda bastante. Ou uma ajuda aí esporádica, tal. Galera, eu vou deixar a chave Pix também, é sensacional, tá? Para eu continuar produzindo aqui conteúdos diários para vocês. E claro, levar isso aqui como um trabalho sério, assim como eu tenho feito nos últimos tempos. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Primeira notícia aí que impactou o mundo, foi fechado um acordo, que nem eu falei para vocês, entre o G7, né, os países mais desenvolvidos do mundo, em conjunto com outras lideranças associadas aos países ocidentais, União Europeia, Austrália, Japão, tal, que garante um teto ao preço do petróleo. E foi estabelecido na casa dos $60. Só para atualizar vocês, hoje o petróleo russo, quer dizer, na último momento ali que eu vi, estava mais ou menos em torno de $65 a $67. Ou seja, é um teto que abaixa o preço, claro, mas também, né, não é aquela coisa, meu Deus do céu, como se esperava num primeiro momento, tá? Qual que é a justificativa desse teto? A ideia é fazer com que a Rússia não lucre com a guerra, porque segundo esses membros, com as sanções que vêm sendo aplicadas, aumento do preço dos combustíveis, a Rússia estava sendo punida, só que na verdade beneficiada, já que o petróleo disparou de preço e como ela vende petróleo, ela acabava lucrando mais com isso. Então, se estabelecendo um teto ao preço do petróleo, naturalmente você pune quem deve ser punido, sem prejudicar os países que vão sofrer com essa alta do preço da energia, segundo esse grupo, tá? Professor, tem uma dúvida. E se os outros países se recusarem a aceitar esse teto do preço do petróleo? Por exemplo, Turquia, China, Índia. Beleza, vocês colocam ali $60 para vocês, eu não respeito. Então, segundo esses membros, o que acontece? Grande parte das empresas que fazem o frete e que fazem o seguro ao transporte dos combustíveis são empresas ou americanas ou principalmente da União Europeia. E aí, se o país que for comprar o petróleo pagar um valor acima de $60, não vai ter seguro garantido e não vai ter frete garantido também. E aí isso compromete, como eu falei para vocês, cerca de 95% do petróleo que é exportado pela Rússia. Então isso é um jeito de abaixar o preço dos combustíveis, abaixar o preço do petróleo pago. Professor, e aí, como que essa medida vai ser tratada? Pela Ucrânia, lamentou. $60, segundo o próprio Zelensky, é inaceitável e não combate os russos da maneira como precisava. A Polônia, os países bálticos e o próprio Zelensky, eles estavam pedindo valor na casa de $30, $30 o barril, tá? Obviamente, o grupo aí dos desenvolvidos não vai adotar essa medida, achar muito baixo o preço estabelecido. Isso poderia gerar, assim como vai, tá? Uma repercussão por parte da Rússia. Professor, e a Rússia? A Rússia disse que ainda está analisando a situação. O próprio Peskov, que é o cara da comunicação, né, o porta-voz do Putin, falou que está analisando a situação. Mas dados os indícios que já foram colocados no passado, muito possivelmente a Rússia não vai aceitar esse teto ao preço do petróleo. E garantiu que, como essa medida já estava sendo pensada há tempo, eles têm medidas alternativas
para vender petróleo para a Índia, para a China, para a Turquia, sem precisar dos garantidores, dos seguros, dos fretes aí dos europeus, tá? A Rússia, ela pode se recusar então, não sabemos, tá, a vender petróleo para os europeus. Vocês entendem por que isso pode causar uma nova disparada do preço dos combustíveis? Porque a Europa sem energia compromete bastante, galera. Reduz a oferta, né, de energia, a Europa vai precisar de outro lugar desses combustíveis. Aumenta a demanda de outros lugares, dispara o preço dos combustíveis. Então a gente não sabe, ainda é muito incerto. Penso eu, tá? Sai da notícia, entra Ricardo aqui especulando, que possivelmente a Rússia não vai aceitar, já falou na verdade que não vai aceitar. E como que ela não vai aceitar? Se recusando a vender petróleo para quem coloque esse teto ao preço. Ou seja, próximos dias devem ser dias complicados aí para a geopolítica internacional. Lembrando que isso gerou, inclusive, críticas da própria Comissão Europeia. A Comissão Europeia fez declarações fortíssimas acerca da maneira como Estados Unidos e a Europa estão lidando com o problema. Segundo a própria Comissão Europeia e alguns eurodeputados também, tá, do Parlamento Europeu, o que existe hoje, na verdade, é os Estados Unidos lucrando com esse conflito, porque os Estados Unidos é um grande exportador de combustíveis fósseis, assim como outros países, por exemplo, Noruega. Não dá para esquecer, galera, que a Noruega não faz parte, tá, da União Europeia. A Noruega está na Europa, mas não é a União Europeia. Tem alguns acordos ali, né, de livre comércio e tal, mas não é a União Europeia. Estão lucrando com o conflito, enquanto a Europa está sofrendo muito mais com essas sanções. E que, inclusive, faltou por parte dos Estados Unidos boa vontade para colaborar com os europeus em vender, por exemplo, gás natural liquefeito a um preço mais baixo, para colaborar com a queda do preço da energia dentro da Europa. Os Estados Unidos está com uma situação bastante difícil e, inclusive, outra coisa que gerou críticas, inclusive uma visita do Macron para os Estados Unidos, foi a lei anti-inflação. Os Estados Unidos ele aprovou recentemente uma lei que gasta 430 bilhões de dólares para baixar preço de produtos e incentivar indústrias, principalmente indústrias com combustíveis renováveis, mudança de matriz energética, a produzirem nos Estados Unidos. Pô, galera, em plena superinflação é exagero, né? Mas em plena inflação na Europa, em crise na Europa, isso está gerando uma competitividade. O Macron até foi fazer uma visita ao Biden, falando que os Estados Unidos não podem começar a lucrar e ter produtividade em cima do mercado europeu. Aparentemente o Biden não explicou como, tá? Mas vai dar uma revisada nessas propostas para não prejudicar a Europa. Porque senão o produto americano fica mais barato, entra no mercado europeu muito mais baixo e quebra os produtores locais. É uma prática de dumping, uma prática anti-mercado. Alguns eurodeputados e a própria Comissão Europeia dizem que já é hora, inclusive, de entrar na OMC, Organização Mundial do Comércio, para garantir que os Estados Unidos não faça essa prática protecionista, esses subsídios absurdos para quebrar o mercado europeu. Que nem eu disse, né? OTAN, ponto de vista militar, a convergência é bem grande entre Europa e Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, ainda mais com as recentes medidas do Biden, eu diria que assim, mais ou menos, né? A coisa não está tão boa como poderia ser. Outras notícias importantes também estão relacionadas à presença dos Estados Unidos no Mar do Índico-Pacífico. A gente sabe que hoje esse oceano é o mais movimentado do mundo, tá? Em relação a capitais e tal. Países muito grandes, os velhos tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, Japão, Austrália, China, Coreia do Sul, os Estados Unidos mesmo, né? Não está no oceano, mas tem fronteira ali com o Pacífico. Então hoje é um oceano muito movimentado em capitais. E a China, assim como todos os países também o fazem, aumenta os seus investimentos. Ilha Salomão, por exemplo, Samoa. Cara, são todos os territórios ali que eles estão sendo colocados como grandes parceiros dos chineses. A China está tentando estabelecer uma lógica mais legal, né, em financiamento, em parcerias e tal. Da mesma maneira, a gente percebe que os Estados Unidos também firma parcerias. A Aliança AUKUS, por exemplo, feito com a Austrália, feito com o Reino Unido, com, inclusive, submarinos nucleares sendo colocados para vistoriar as atividades chinesas. Então, hoje, esse Mar do Índico-Pacífico, ele é uma constante guerra fria. E os Estados Unidos sabem que o futuro da economia mundial e o futuro da geopolítica internacional está nesse oceano. E por isso, o secretário de Defesa americano, olha que forte, pessoal, fez uma declaração colocando que os Estados Unidos têm que ter uma postura letal, móvel e distribuída ali no Mar do Índico-Pacífico, e que vai aumentar a sua presença militar para garantir a soberania dos aliados dos Estados Unidos e combater os avanços chineses.
Os Estados Unidos, nos últimos dias, ele vem fazendo recorrentes declarações preocupados com o avanço chinês, com o número de ogivas, com tecnologias militares, tecnologias inclusive nucleares, que podem comprometer a soberania dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos falam que, claro, ele tem que ajudar os seus parceiros locais, enquanto a China garante que, na verdade, é uma postura de guerra fria dos Estados Unidos e que a China, sim, que está garantindo a sua soberania na região. Ou seja, uma guerra fria 2.0, digamos assim, só que sem aquela concepção de socialismo contra capitalismo, e sim dois grandes blocos que lutam, claro, pelos seus interesses. Outra notícia relevante também está relacionada a uma aliança entre Bielorrússia e Rússia, entre Belarus e Rússia, entre Lukashenko e Putin. A gente teve o Shoigu, que é o secretário de defesa ali da Rússia, fazendo uma visita oficial ao Lukashenko, e os dois garantindo que eles vão fazer parcerias ainda maiores. Já existem várias parcerias militares da década de 90, dos anos 2000, para garantir a defesa conjunta desses dois territórios, a integridade territorial. A gente não pode esquecer que o Putin, em vários momentos, já falou que não existem vários países. O que existe é uma unidade étnica entre Rússia, Bielorrússia, Belarus e Ucrânia, tá? E a Ucrânia, claro, está quebrando esse paradigma nesse momento. Segundo o Lukashenko e o Putin, e o próprio ministro da Defesa ali da Rússia, que fez essa visita oficial, a gente vai ter algum tipo de aliança militar feita por eles para garantir a soberania dos territórios. Agora, como que vai ser essa aliança militar, não se sabe. A Bielorrússia, Belarus, pelo menos oficialmente por enquanto, não faz parte do conflito. E pelas declarações que o Lukashenko vem fazendo, existe a possibilidade, é cada vez maior a especulação, que o Lukashenko possa sim entrar no conflito do lado da Rússia contra os ucranianos, porque também considera como os traidores, como fantoche dos Estados Unidos e coisa que valha. Então pode ser, por essas declarações, que haja essa defesa conjunta da integridade territorial, seja a entrada de Belarus no conflito, pelo menos oficialmente, do lado dos russos. E aí, complicação para a Ucrânia? Pode ser, hein? E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Twitter, a gente sabe que foi comprado pelo Elon Musk, e a gente tem que saber também que tudo é política, tá? Todo mundo tem os seus interesses. O Elon Musk, ele não é um grande fã do Trump, já declarou isso no passado. Mas tanto que, por exemplo, ele fala que para as próximas eleições, ele apoia muito mais o Ron DeSantis como candidato republicano do que o Trump, tá? Mas é fato que ele já declarou voto nos republicanos, que ele tece uma série de críticas aos democratas, principalmente pela bandeira que ele julga ali defender e que os democratas, segundo ele, não defendem, que é a bandeira da liberdade de expressão, né? E aí, quando o Elon Musk ele comprou o Twitter, foram divulgadas inúmeras informações, inúmeros documentos ontem, tanto pelo Elon Musk, como por empregados dele também, né, pessoas que também trabalham com o Twitter, que mostram que houve uma preferência para os democratas na rede social Twitter, enquanto o Twitter não estava com o Elon Musk, claro, né, nas últimas eleições entre Biden e Trump, e não o Trump. Segundo os documentos, tanto os republicanos como os democratas, eles pediram sim para apagar tweets, para impedir que pessoas trocassem. Eu não entendo muito de Twitter, tá? Porque eu não uso muito essa rede social. Só para ver algumas notícias de políticos e tal, né? Mas que o inbox ali, né? O que seria o inbox, acho que inbox é do Instagram, né? Não podia ser usado por algumas figuras, que alguns perfis eles foram cancelados. Os dois lados fizeram isso. Mas aparentemente teve muito mais financiamento e muito mais favorecimento para o lado democrata, para perfis contra o Biden, do que contra o Trump. E, aliás, uma das coisas mais explícitas foi em relação ao filho do Biden, o Hunter Biden. Para quem não sabe, as histórias aí que contam é que o Hunter Biden ele foi deixar o seu notebook para um concerto, e aí as pessoas que foram consertar viram uma série de informações relacionadas ao Hunter Biden, inclusive com negócios escusos, estranhos, com a Ucrânia e com a China, que ferem inclusive a questão de soberania nacional dos Estados Unidos, e também alguns escândalos relacionados ali a bebidas, algumas coisas sexuais, tal, enfim, né? Aí mais da vida privada dele, não sei se interessa tanto para a geopolítica internacional, tá? E aí o Twitter, segundo as denúncias que foram feitas, bloquearam todos os tipos de vinculações dessas informações, colocando como fake news para não atrapalhar a campanha do Biden. Será que houve interesse político nisso? Será que é só porque os democratas pagaram mais? Ou será que foi as duas coisas, interesse político e os democratas?
E será que essas informações, esses documentos apresentados, eles são de fato, pessoal, verdadeiros? Aparentemente sim, tá? E se for, acho que é bem importante a gente ficar ligado como os algoritmos eles trabalham, segundo a recompensa financeira e, claro, os interesses políticos que estão envolvidos. As redes sociais, elas têm um poder gigantesco para interferir em processos democráticos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.